Banco Central vai fazer uma investigação interna sobre o Banco Master. Estamos monitorando essa investigação, que foi uma determinação do presidente do BC, Gabriel Galípolo, depois de algumas denúncias. O banco está fazendo, desde o fim do ano passado, uma investigação interna para analisar a condução do processo de fiscalização envolvendo o Master. Você vê aí o nosso site com destaque principal para essa pauta. E essa investigação, essa fiscalização, desde a expansão do conglomerado do Vorcaro até a liquidação da instituição em novembro de 2025. O processo, que começou a pedido do Galípolo, está sendo conduzido sob sigilo pela Corregedoria do Banco Central. Ainda não há prazo para terminar essa investigação e havia expectativa de que um primeiro relatório fosse elaborado até o fim de fevereiro. Mas a área em total autonomia no caso e análise também, toda essa análise pode levar mais tempo em caso de desdobramentos. A informação sobre a sindicância foi divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pela repórter Adriana Fernandes, da Folha. Comigo, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Bom dia aos dois. Bem-vindos, Sakamoto. E aí, essa investigação agora dentro do Banco Central para apurar todas as atuações do BC. Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bem, isso é quase que um passo lógico, depois que o próprio Tribunal de Contas da União, em movimentações bastante esquisitas, como a gente falou aqui, pressionou o Banco Central com relação às atitudes que vinha tomando, inclusive numa desconfiança de que isso poderia, essa pressão por parte do TCU poderia acabar favorecendo os próprios donos do Banco Master. Mas tudo que aconteceu até agora com relação ao Banco Master coloca em xeque as instituições de monitoramento e controle, as instituições de fiscalização, as instituições que verificam o cumprimento das regras e das leis do mercado. E tem duas instituições que acabam entrando em evidência a partir daí, que é o Banco Central e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, o que acontece é que o Banco Central, ele vem dando sinais de que alguma coisa não aconteceu como deveria. Se tivesse acontecido, talvez milhares de investidores que aplicaram, compraram CDBs podres, terrenos na Lua, no Banco Master, não teriam feito isso. Talvez bilhões implementados, investidos por fundos de previdência, ou seja, fundos de pensão de servidores públicos, como os do Rio de Janeiro, como os do Amapá, como os de município como São Roque, entre outros, também não teriam colocado esse dinheiro no Banco Master, não teriam comprado terrenos na Lua vendidos pelo Banco Master. Então, essas instituições que devem zelar pela qualidade do investimento, pelo cumprimento das regras por parte de atores do mercado financeiro, acabam entrando em xeque. É claro, isso para falar dessas duas instituições. Agora, tem uma miríade de instituições privadas que também derrapou que nem lama, sabe? Que nem carro na lama. Ou você vai pegar as auditorias privadas que deram, não, tá ok, pode ir em frente, isso aqui é um produto de qualidade, também tem muito que se justificar, bem como os gestores da Faria Lima, que também emprestaram sua credibilidade e que deveriam analisar antes de vender esse papelório podre, e fizeram isso, ou seja, emprestando a credibilidade de seus nomes e suas empresas para o Banco Master vender terreno na Lua. Mas o que acontece é o seguinte, o Banco Central, ele tem, um dos objetivos dele é garantir que as instituições estejam operando conforme a lei e passando um sinal para o resto da sociedade a respeito de se aqueles títulos são válidos ou não. E a gente tem visto, por exemplo, ontem mesmo, vimos o ex-presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, entrar nos holofotes porque ele poderia ter agido contra o Banco Master, poderia ter liquidado o Banco Master, poderia ter movido ações contra o Banco Master e não fez, E não fez o que também pode ter garantido que milhares de pessoas perdessem dinheiro nesse meio tempo. E mesmo agora, na atual gestão do Gabriel Galípolo, discute-se também por que o banco demorou tanto, por que o Banco Central demorou tanto para agir. Uma parte dos operadores do mercado dizem que o Banco Central agiu no momento correto, porque tinha que tomar cuidado, porque não pode ficar interferindo a todo momento. Uma outra parte falou que demorou para agir. E aí o Banco Central resolveu fazer o quê? No meio dessa pressão, pressionado pelo TCU, pressionado por críticas aqui e ali, pressionado por revelações de que deixou passar, o Banco Central faz essa investigação, essa auditoria interna para verificar o comportamento dos seus diretores. E, é claro, no final das contas,
doa quem doer. Se for comprovado de que alguém dentro do Banco Central sabia o tamanho da desgraça, sabe? O tamanho do problema e não agiu, né, prevaricou ou foi comprado, ou qualquer coisa do gênero, eles têm que ser punidos. E instrumentos melhores devem ser criados para que garantir que novos bancos masters não voltem a acontecer. Diego. Pois é, Josias, essa investigação interna agora do Banco Central, né, para apurar. Ontem a gente falou aqui sobre o Campos Neto, né, que teria conhecimento de tudo o que acontecia, porém preferiu não intervir. Ele estava de saída já do BC. Josias, bom dia para você. Muito bom dia a vocês dois, a nossa plateia. Nenhum escândalo ganha as proporções proporções adquiridas por esse caso do Master por acaso, né? Já está entendido que a lentidão do Banco Central é parte do escândalo, é parte do problema no Master. A investigação interna aberta por ordem do Gabriel Galípolo para esmiuçar os procedimentos da fiscalização do BC conduz inexoravelmente a dois tipos de notícia. E a notícia má é que não há notícia boa. Ou o Banco Central foi inepto, ou demorou a decretar a liquidação do Master por cumplicidade. Em qualquer hipótese, o interesse público exige providências. Se o caso for de incompetência, é preciso apertar os parafusos para evitar a reincidência. E se há cúmplices do Daniel Vorcaro infiltrados na engrenagem do Banco Central, o caso passa a ser de polícia. Então, aí passa da praça para a alçada da Polícia Federal, que, aliás, já está esmiuçando os procedimentos do Banco Central. Há depoimentos, há documentos, há um papelório recolhido em batidas de busca e apreensão. Esse papelório está sendo averiguado, há trocas de mensagens. Então, o Gabriel Galípolo e os gestores do Banco Central, eles como que se preparam para o que está por vir, vivem a síndrome do que está por vir. E é muito conveniente que a auditoria interna seja acionada para verificar o que aconteceu. O mesmo deveria ocorrer no âmbito do Estado, na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é a entidade que funciona como xerife do mercado financeiro, deveria ter fiscalizado adequadamente esses fundos, todos eles varejados de incorreções, impropriedades, ilegalidades no Master. Então, caberia a CVM ter fiscalizado isso adequadamente, mas não fiscalizou. Agora, na CVM, diferentemente do que está acontecendo no Banco Central, é muito improvável que seja aberta uma investigação interna, porque o Lula conduziu dias atrás, ou reconduziu dias atrás, para o comando da CVM, o mesmo personagem que lá estava quando o Master produziu as suas trambicagens no mercado financeiro. Então, é improvável que ocorra na CVM, infelizmente, o que está ocorrendo de forma apropriada no Banco Central. E essa investigação ela deve ser ampla, embora não tenha um sentido policialesco, é uma investigação administrativa, um procedimento administrativo. Agora, é preciso esclarecer também as perversões que eventualmente tenham ocorrido durante a gestão do Campos Neto, né? Porque o problema começou lá atrás. E falarmos nós aqui, ontem comentávamos aqui, que essas malandragens, essas picaretagens do Master, elas já estavam, eram do conhecimento do mercado e do próprio Banco Central, havia 1 ano e meio, 2 anos, né? E o Campos Neto permitiu que a bomba escorregasse para a mesa do Galípolo. Então, deu no que está dando. Então, a investigação é apropriada, é necessária, é inevitável e vai produzir, como disse no início, 2 tipos de notícia, as más e as muito piores. Agora, é preciso lidar com a realidade. Não é o fato de desconhecer a realidade não faz com que a realidade suma. Então, é melhor encará-la de frente e tomar as providências administrativas, se for o caso, ou policiais, criminais, se os fatos recomendarem que isso seja feito.